Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Atos capítulo 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo-o eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: "Apruma-te direito sobre os pés." Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: "Os deuses em forma de homem baixaram até nós." A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: "Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria." Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecer sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. No início do capítulo 14, nós vemos que Paulo chega em Icônio e, como era costume dele, ele foi até a sinagoga junto com Barnabé. E lá ele anunciou o Evangelho e muitos, mesmo entre os judeus, creram no Evangelho. Por graça de Deus, Paulo foi usado para executar muitos milagres também. E muitas pessoas ali foram beneficiadas. Quando as pessoas da cidade perceberam o que estava acontecendo ali, que por poderes miraculosos, sobrenaturais, as pessoas estavam sendo curadas,
Eles, por serem uma sociedade idólatra, logo consideraram que Paulo e Barnabé seriam deuses e quiseram até mesmo sacrificar para eles ali, como se eles fossem objetos de adoração. Mas eles não aceitam a adoração daquelas pessoas e, pelo contrário, eles aproveitam para pregar o Evangelho e dizer quem realmente deveria ser adorado, o próprio Deus, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Mas ali ele não consegue ficar por muito tempo, porque os judeus incrédulos se reúnem para eliminar Paulo e eles chegam a apedrejar Paulo. E quando ele é considerado morto, então eles param de apedrejar, mas Paulo não estava morto. Por graça de Deus mesmo, ele retoma o seu ministério e segue adiante. No final do capítulo, nós vemos que ele retorna para Antioquia, que é a sua base missionária. E lá ele fica bastante tempo e conta para aqueles irmãos tudo o que havia acontecido. Antes de chegar em Antioquia, porém, ele passa pelas igrejas que ele foi instrumento de Deus para a implantação daquelas igrejas e promove a eleição de presbíteros, ou seja, líderes, homens que pudessem dar conta da liderança, tanto administrativa como também espiritual, daquelas igrejas. O que me chama a atenção nesse capítulo é que Paulo, logo depois de ser apedrejado, de ser considerado morto, ele vai para as igrejas por onde ele passou e fortalece a fé dos irmãos, dizendo que por meio de muitas tribulações nós entraríamos no reino de Deus.